Aprovado de volta direto da cidade de Juazeiro, semiárido baiano. Nós estamos aqui para contar um pouco da história da cidade para você, falar sobre o Rio São Francisco, mostrar a cultura desse lugar. E eu converso agora com o agrônomo Jairton Fraga Araújo. Jairton, bem-vindo ao Aprovado. Bom dia, Jadson. Muito obrigado. Bom dia. Vamos falar um pouco sobre o Rio São Francisco, né? Exato. Quando é que esse rio foi descoberto? 4 de outubro de 1501, Américo Vespucci e André Gonçalves, margeando o nosso litoral, se encantaram com a foz do Rio São Francisco. E isso aí, na verdade, considera-se o nascimento do Rio São Francisco do ponto de vista da sua descoberta. E a partir dessa descoberta, os bandeirantes adentraram do litoral para o continente, e pode-se dizer mesmo que boa parte do desbravamento do território brasileiro e da sua ligação entre o Nordeste e o Sudeste se deu a partir do Rio São Francisco. É esse rio que recebe inúmeras designações. Opara, Rio da Unidade Nacional, Rio dos Currais, porque na verdade a colonização inicial que se deu com a cana-de-açúcar no litoral brasileiro, após algum tempo, pela importância que a cana-de-açúcar apresentava para as grandes metrópoles, né, da Europa, a exploração pecuária de animais se deu para o interior. E conta a história que Garcia Dávila, para garantir essa grande sesmaria, esse grande latifúndio, a cada distância ele deixava uma choupana, um curral, 20 novilhas, um reprotor e um casal de escravos, que era para administrar o seu imenso latifúndio. E como é que surgiu o nome Rio São Francisco? O Rio São Francisco é uma homenagem, na verdade, ao padroeiro. A data 4 de outubro se comemora o dia de São Francisco. E os portugueses, então, colocaram o nome de Rio São Francisco. Os indígenas de Opara, que significa algo como Rio-Mar, e Rio da Unidade Nacional, que liga 5 estados brasileiros, abastece 503 cidades ao longo de uma bacia de 640 mil quilômetros quadrados, pela sua importância geopolítica, econômica, enfim, cultural, histórica, ecológica. É um rio que tem uma importância imensa. Eu vou então interromper a nossa conversa para chamar a historiadora Bebela, que você conhece muito bem. Ela vai trazer uma lenda sobre o Rio São Francisco. Fala, Bebela. Ele nasceu das lágrimas de uma índia muito linda, Irati. Irati era apaixonada por um índio inimigo da sua tribo. Esse índio foi lutar. E Irati esperava quantas luas, 3 luas, e o seu querido, o seu amor não voltava. Certo dia, ao chegar naquele ponto em que ela o esperava, viu então um amigo. Irati, ela ficou muito feliz, ele vai voltar. Irati, lamentável. No combate, ele morreu. Irati começou a chorar, daquelas lágrimas, formaram uma pequena poça. E daquela poça, então, criou um fio d'água. Os índios deram o nome de Opara. Então, das lágrimas de Irati, surgiu essa imensidão, essa maravilha. O Rio São Francisco, tão belo, tão majestoso, mas é um rio de lágrimas. Tá aí, que história maravilhosa que a Bebela nos trouxe, né? Quer dizer, o amor dessa índia por esse índio foi tão grande que foi muita lágrima para fazer esse rio, né? Formou o rio. Formou o Rio São Francisco. De que maneiras o Rio São Francisco já foi explorado assim ao longo da sua história? Ao longo de sua história, com o ciclo canavieiro, logo no princípio, né? Depois, mais interiormente à região, a exploração da pecuária, e no século XX, o início da agricultura irrigada, que na verdade promoveu um importante desenvolvimento do semiárido, e essa agricultura irrigada hoje é responsável por uma boa parte das exportações de frutas brasileiras. Então, na verdade, o rio tem um papel estratégico, não só do ponto de vista paisagístico, cultural, ecológico, histórico, mas econômico também. Há uma pujante agricultura irrigada feita ao longo do seu rio, tanto de uma grande agricultura mais moderna, quanto de agricultura média, quanto de agricultura familiar também. Claro que isso também implica em alguns impactos relevantes para a economia do rio. Você desenvolve um trabalho aqui que implica também numa proteção para o rio. Você pode falar sobre esse trabalho? Nós nos preocupamos já há alguns anos com a produção agrícola da região. Ela é basicamente feita a partir de agroquímicos, né? Pesticidas, que são os agrotóxicos, e fertilizantes sintéticos. E nós começamos a desenvolver trabalho com a agricultura orgânica, com a agroecologia, no sentido de demonstrar que é possível ter bons níveis de produtividade e não adotar a modernização conservadora, que é baseada em sementes melhoradas apenas, em máquinas e implementos agrícolas e agroquímicos, quer dizer, uma agricultura intensivista.
É possível ter bons níveis de produtividade, mas proteger também o solo, o ambiente e as pessoas. Nós estamos capacitando entre 70 a 75 engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas das empresas que prestam assistência técnica no Vale de São Francisco, sobretudo em Petrolina, para que essas pessoas trabalhem com a agricultura orgânica, quer dizer, comecem a introduzir o conceito de uma agricultura sustentável. Dessa maneira, é uma contribuição efetiva que a gente está fazendo ao rio, na medida que você retira do sistema essas substâncias muito solúveis que vão alimentar o rio em última análise. Para a saúde do rio e para a nossa saúde para a nossa também, saúde né? e a saúde do consumidor. E que outros impactos você pode mencionar, gente? Eu creio que é importante destacar o impacto que o Rio São Francisco sofreu ao longo de 500 anos, da retirada de suas matas ciliares, gravíssimo, a produção de lenha e tal. Isso provoca assoreamento, reduz a profundidade do leito do rio, com graves impactos, inclusive a vida, né, de peixes e do próprio ribeirinho, do próprio pescador, né? Claro que a chegada também das usinas hidrelétricas, se por um lado elas promovem a formação de grandes lagos e da regularização da vazão, por outro lado, ela, com a construção da usina de Xingó, você reduziu a vazão, né, de 16 mil metros cúbicos por segundo para menos de 2 mil metros cúbicos por segundo. Isso fez com que a água do Oceano Atlântico adentrasse o rio. Esses são alguns dos aspectos que eu diria mais importantes. Jair, eu vou interromper um pouquinho nossa conversa para mostrar a Casa do Artesão, que você certamente conhece, mas quem está nos assistindo pode ser que não conheça, então você vai conhecer agora a Casa do Artesão. Quem vai nos mostrar é um grande artista daqui, Keké. Diga, meu amigo. Bom dia, Jackson, bom dia, aprovado. Estamos aqui em Juazeiro, Bahia. Eu quero mostrar para você o artesanato aqui de Juazeiro, na Casa do Artesão. Estamos aqui com Alta Moreira. Alta Moreira, mostra um pouco do seu artesanato para a gente. Todas essas coisas pintadas são feitas por mim, Perfeito. né? Camisetas, telas, quadros. Na nossa sala a gente trabalha originalmente com coisas da região, tudo sertanejo. Então, o que se cabe em cima de Juazeiro, a gente trabalha em cima disso, nesse foco. Ó, são bonecas feitas com garrafas. Então, mostra para gente. Exatamente. Essas garrafas, o ano passado, nós nos reunimos com a TV daqui, a TV São Francisco, e daí nós trabalhamos em cima de tudo que seja reciclado, né? E eu comecei a trabalhar em cima disso. Criei bonecas e bonecos, no caso dessas aqui que você está vendo, e começamos a reutilizar as garrafas que iam com lixo, nós terminamos fazendo luxo. Você faz o que aqui na Casa do Artesão? Eu trabalho com a lapidação de pedras, né? As pedras ali, como vocês estão vendo, e aí através da lapidação de pedras, fizemos assim um curso de adorno mineral, que foi assim, um couro com a pedra, né? Eu já era artesã, já trabalhava com artesanato. Então uniu a pedra com o couro e deu isso aí que vocês estão vendo. Aí estamos aqui na parte de carrancas, na Casa do Artesão. A carranca, ela simboliza o espírito da água. Quando o nego d'água avistava a carranca, ele se escondia o nego d'água. Isso aqui é maravilhoso. Juazeiro, Bahia, só arte. Juazeiro é arte, a região do Vale do São Francisco, só arte. Depois da Casa do Artesão, dá pra gente tirar alguma coisa, dá pra gente fazer alguma coisa, comprar alguma coisa, dá pra planejar alguma coisa com o dinheiro da arte que a gente bota aqui dentro da casa. Gostaram da Casa do Artesão? Gostaram da cultura local? A Casa do Artesão é a própria. Tá aí a Casa do Artesão de Juazeiro, mostrada por esse grande artista, Keké. Você conhece Keké, certamente? Grande figura, né? Jair, então fale um pouquinho da importância do Rio São Francisco no Brasil. Quem está falando aqui parece que é uma coisa de um setor pequeno. E é um rio tão grande que serve tão bem ao povo brasileiro, né? Perfeitamente. Jackson, eu diria que esse rio tem grandes funções. Além da função cultural, histórica, ecológica e tal, tem uma função econômica muito importante. A geração de energia elétrica via hidrelétricidade, por exemplo. Com as 9 usinas hidrelétricas, na verdade, ao longo de seu curso, 3 grandes lagos, né? Isso é extremamente importante. Mas também mais de 150 mil hectares irrigados ao longo da bacia de São Francisco. Nós somos hoje o maior exportador, por exemplo, de uva sem semente. Nós exportamos 99% da uva sem semente do Vale de São Francisco para a Europa, Estados Unidos, Japão. 83% da manga também exportada. Além disso, nós abastecemos o mercado interno com várias frutas.
O mercado produtor de Juazeiro, por exemplo, você entender a dinâmica e a importância dele, ele chega a movimentar por ano 1,1 bilhão de reais. E isso é resultado da grande economia que se faz na região. Além do mais, podemos destacar que no entorno desse rio, né, nós temos a caprino-ovinocultura, que é uma atividade relevante, que está no semiárido, mas que obviamente depende da água. Agora, ao lado de toda essa pujança econômica, essa relevância econômica, nós ainda convivemos com o problema dos quais, a 15, 20 quilômetros, às vezes, do rio, você tem comunidades sem água. Então, esse problema está sendo resolvido gradualmente, mas nós precisamos de políticas estruturantes, permanentes em relação ao rio, nunca pontuais, conjunturais, que entra governo, sai governo, você altera. O rio precisa ser entendido como o próprio nome dele, Rio da Unidade Nacional, portanto, com a função estratégica, civilizatória, eu diria, né, crucial para o desenvolvimento de uma região tão importante. Quais os malefícios e os benefícios que a transposição pode trazer? A rigor, a transposição, quando você fala em dessedentar, quer dizer, tirar a sede de milhões de brasileiros, a estimativa é de 12 milhões de pessoas serão atendidas pelos dois eixos, o eixo leste e o eixo norte, dos canais, um canal com 400 quilômetros, outro canal com 220 quilômetros. Esses eixos vão dessedentar, tirar a sede de animais e pessoas. Sob esse ponto de vista, nenhum brasileiro pode se manifestar contrário. O que a gente tem defendido ao longo do tempo aqui, todos nós, a comunidade toda da região, é que essas medidas precisavam ser tomadas precedidas de outras, como um projeto estruturante de revitalização do rio. Não algo que o governo lança, mas que não tem sequência, que não tem continuidade. Então, medidas efetivas para garantir, inclusive, que os 26 metros cúbicos por segundo que serão sacados por esses dois eixos não provoquem impactos maiores na dinâmica da vazão firme do rio. Chega na foz com 1.850 metros por segundo. Isso pode ter comprometimentos no futuro? Pode, nós não sabemos ainda, não podemos afirmar. Há os estudiosos que dizem que sim, há aqueles que dizem que não. O fato concreto é que é importante que essa água seja oferecida aos nossos irmãos do Nordeste. Sim, porque o rio não é só dos baianos, nem dos pernambucanos, nem dos alagoanos, nem dos sergipanos. Saber como fazer mas isso, como fazer para isso? manter a vida do rio. Exatamente, para assegurar a sua integralidade. Cleiton, grato pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, Jacques. Muito obrigado pela oportunidade. Gostei das informações que você trouxe. A gente vai para o intervalo comercial e volta daqui a pouquinho direto de Juazeiro, contando a história desse lugar, mostrando a cultura e o Rio São Francisco. Então, vida longa ao velho Rio São Francisco.